A paz do Senhor, meus irmãos, e aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem, sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 10. Estamos nos aproximando do final e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o relacionamento ideal entre os cônjuges, né? Dentro da questão da família, né? A primeira questão que a gente sempre tem que pensar é no casal, né? O casal bem ajustado, depois vai vir filhos, e aí vem toda a questão da parentela que é agregada, mas o casal é a base, né, ali do casamento, da família. Então a gente vai aprender aqui alguns princípios, algumas direcionamentos que a lição vai nos passar, e é extremamente importante você que é professor frisar bastante aqui esses pontos, serão pontos extremamente importantes. A gente já trabalha muitas vezes esses pontos aqui em encontro de casais, nesses trabalhos que é feito com a liderança de casais, trabalhando com os casais da igreja, mas sempre é bom a gente frisar, a gente bater novamente nessa tecla, porque sempre nós precisamos trazer à memória esses ensinamentos e através deles a gente poder ir se adequando e se ajustando e melhorando a cada dia, tá? O texto de referência é um texto bastante conhecido de Provérbios 31, e aí ele traz aqui versículo 28, versículo 29 e Cantares 8, versículo 7. Diz assim, ó, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nele confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Levantem-se seus filhos e chamam-na de bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. E aí essa pergunta retórica, né? Mulher virtuosa, quem a achará, né? Então, o esposo que acha essa mulher virtuosa encontrou a benevolência e a misericórdia do Senhor e esse é um bem-aventurado. Cantares 8, verso 7 diz: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. A introdução diz assim: precisamos alicerçar o nosso casamento em terreno sólido. Quem faz construção sobre areia não tem sossego quando chegar as tempestades. E esse terreno sólido é, acima de tudo, os fundamentos que nós vamos aprender aqui. A quem vai trazer essa solidez para o casamento são os fundamentos que nós traremos aqui. Porque todo casamento vai passar problemas. Todo relacionamento vai passar por turbulências, mas quem vai segurar essa estrutura familiar são os fundamentos, e nós vamos aprender alguns deles aqui nessa lição. Nós somos responsáveis por mantê-lo estruturado e harmonioso. Primeiro tópico vai falar justamente sobre esses fundamentos do relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal só será ideal se começar pelo amor, passar pela confiança e desaguar no diálogo. Então, amor, confiança e diálogo. Acima de tudo isso, ainda precisa da presença de Deus, que homologa e autentica toda a união conjugal. A essência do amor não está no sentimento, mas nas atitudes. A essência do amor consiste em fazer a outra pessoa feliz. Todos nós aprendemos esse princípio, né? Quando a gente está em treinamento para casamento ou de noivos, essa coisa toda. A gente não vai casar para ser feliz, mas nós vamos casar para fazer a outra pessoa feliz. Se eu cumprir o meu papel e a pessoa cumprir o papel dela, então ambos serão felizes e bem-aventurados. Porque a gente tem essa tendência de sempre querer para nós, né? Mas no relacionamento a gente não pode pensar em nós, a gente pensa primeiro no outro e o outro pensa na gente. E a base disso tudo é o amor sacrificial de Cristo, de Deus, que nos ensina como a gente amar pensando no outro primeiro. Nós aprendemos com o nosso Deus como que se faz isso. 1.1 relacionamento com amor.
A essência do amor, algo indescritível, inexplicável, pois ele não se mede, não se pesa, não se qualifica. O amor da boca para fora, sem atitudes que comprovem o amor, não tem sentido. Deus amou o mundo de tal maneira que tomou a atitude de dar seu filho. É o que eu acabei de falar. Então nós aprendemos o que é amor com o nosso Deus. O amor é aquele que vai lá e faz sem olhar a quem. Então a gente vai fazer pelo nosso cônjuge, vai fazer pelo nosso casamento por amor, sem esperar nada em troca. A outra pessoa também vai fazer isso. A recíproca vai ser sempre verdadeira. E aí a gente vai ter um relacionamento saudável. Não adianta amar com palavras e decepcionar com atitudes. Amar uma pessoa com o seu amor pode não ser o amor que ela espera receber de você. Procure identificar o que a faz feliz. A maioria das mulheres não está querendo só presentes. Antes de tudo, elas querem carinho, atenção, presença, proteção, reconhecimento. Investir numa coisa que não traz felicidade para outra pessoa, mesmo que você ache o máximo, não renderia muita coisa. O que é substancial para você pode parecer pequeno e terá valor aos olhos da pessoa amada. Faça um estudo minucioso para saber as necessidades e desejos do seu cônjuge, o que é mais importante para ele. Cada pessoa tem uma carência. Procure saber a carência da pessoa amada e acerte precisamente. Tenha a habilidade de amar para satisfazer as emoções, os sentimentos e os desejos físicos e psicológicos da outra pessoa. Geralmente, irmãos, a gente quando não coloca essas dicas em prática, esses princípios, e a gente vai apenas pelas ações naturais nossa, geralmente é assim, ó, quem dá um presente para uma pessoa, se eu vou lá e compro um presente para mim, para minha esposa. Geralmente, a gente sem olhar esses princípios, essas dicas que essas lições nos dá, esse estudo para casais nos dá, a gente geralmente vai fazer aquilo que agrada a nós. Então eu vou comprar um presente para minha esposa, mas na verdade, aquele presente, na verdade, eu queria dar para mim. É uma coisa que a pessoa quer fazer para ela e ela acaba fazendo pela outra. Mas a outra não queria um presente. Talvez fosse um gesto de afirmação, talvez fosse uma palavra, apenas uma palavra, fosse apenas um pouco de atenção, um tempo de qualidade, né? Geralmente eu chamo isso de tempo de qualidade, que às vezes a gente está dentro da mesma casa, a gente passou 3, 4, 5 horas ali juntos, mas não foi um tempo de qualidade. Cada um foi para um canto, a mulher foi fazer as tarefas, o marido foi lavar o carro. Então vocês estão dentro da casa, mas não estão tendo tempo de qualidade. E às vezes é isso que a mulher está pedindo, às vezes é isso que o marido está precisando. Mas o que que a gente vai fazer? A gente geralmente vai fazer algo que a gente faria por nós mesmos. Então, como eu gosto de ser presenteado, aí eu vou presentear, porque eu acho que a pessoa vai gostar de um presente. E não é assim. Cada pessoa tem uma forma de se expressar e de receber essa nossa atenção, esse nosso presente, às vezes pode ser uma hora de qualidade junto a essa pessoa. Tá? Então pense nisso, estude o seu esposo, o seu companheiro, o seu namorado, o seu noivo, estude essa pessoa para que assim você possa saber o que ele está precisando. E a partir disso você vai agir, não aquilo que você gostaria de que fizessem com você, porque aí você estará fazendo algo que talvez não vai ter um objetivo alcançado. 1.2, relacionamento com confiança. Confiança não se impõe, se conquista. Sem confiança, nenhum relacionamento pode dar certo. A fidelidade, a verdade, a honestidade são ingredientes da confiança. A confiança elimina as dúvidas e as incertezas. Quando se perde a confiança, perde-se automaticamente a credibilidade. Quando o cônjuge começa a colocar senha no aparelho celular para o outro não ver as amizades e não saber das conversas, começa a desconfiança. Inclusive, irmãos, é até recomendado, principalmente homens, né? Homens e mulheres, mas principalmente homens. A gente não pode ter amizades, irmãos, com outras mulheres e vice-versa. Mulheres, amizades. A minha melhor amiga é uma outra mulher, então eu sou homem e eu tenho como melhor amiga uma outra mulher do meu trabalho, ou seja, da igreja, uma confidente, uma pessoa que a gente não pode existir isso, jamais.
Redes sociais, aí nas redes sociais você conversa com todo mundo, compartilha com tudo, e aí quando a sua esposa vai olhar, você não deixa ela ver e vice-versa, muito possivelmente aí tem algum problema, tem algum entrave, e isso vai quebrando aos pouquinhos a confiança, né? Às vezes uma mudança de uma senha que para você pode não simbolizar nada, para sua esposa ou para o seu esposo simboliza uma quebra de confiança. Você está mudando a sua senha, possivelmente você está escondendo alguma coisa, né? Talvez não é, mas está começando a gerar essa desconfiança na outra pessoa. Ganhar confiança demora, olha só o que eu falei, né? Mas perder a confiança é muito fácil e às vezes é muito rápido para reconquistá-la, leva anos. Então você para ganhar, você leva 5, 10, 15, 20 anos para a pessoa ganhar uma confiança e te dar credibilidade. Mas para perder, irmãos, às vezes a mudança de uma senha de um telefone, às vezes você mudou e você tinha o objetivo de mudar, mas você não comunicou a sua esposa antes, aí ela vai achar que você mudou por causa que está escondendo alguma coisa. Aí começa a quebrar essa confiança. E para quebrar, como nós lemos aqui, é muito rápido. Tenha cuidado, não acredite também em todas as versões que chegarem aos seus ouvidos. Precisamos checar os fatos e as fontes de onde partiram as informações. Aplicar o ciúme de maneira é uma coisa, mas o ciúme doentio mostra uma pessoa insegura e frágil. Uma dose bem pequena de ciúme é até saudável, porque demonstra que você tem um cuidado com aquilo que é seu, né? Você não vai deixar uma pessoa aproximar do seu cônjuge é, e, e, enfim, passar de um certo limite sem que você sinta nada. Isso aí também já é falta de cuidado. Um pouquinho de cuidado, um pouquinho de zelo, um toque daqui, uma conversa dali, para que essa confiança não seja quebrada de maneira nenhuma. Aplicar o ciúme de manutenção é uma coisa, mas o ciúme doentio mostra uma pessoa insegura e frágil. Serão sombra de dúvida, irá adoecer o casamento. 1.3. Relacionamento com diálogo. O diálogo deve ser uma linguagem simples, objetiva, de fácil compreensão e sem rodeios, com educação, respeito e verdade. A educação firma qualquer relacionamento, o respeito mantém o poder de diálogo, a verdade sobressai qualquer posição contrária. Quem edifica sua casa em mentiras está edificando na areia, uma chuva de verdade a destruirá. Até dizem, né, que isso é verdade, irmão. Se você, para você confirmar uma mentira, você vai precisar construir toda uma cadeia de outras mentiras para sustentar uma única mentira. Então é muito mais fácil a gente andar na verdade. Dói às vezes, a gente precisa às vezes passar por um processo de tratamento, né? Para que a gente saia daquela situação que a gente se enfiou e aí a gente está tendo que repetir várias mentiras para construir aquela inverdade que a gente criou, mas a verdade ela pode ser um remédio amargo, mas é libertador. Quando a gente se abre, quando a gente fala a verdade, a gente joga aquilo tudo para fora. Acabou. A gente não coordena e não controla as decisões que as pessoas vão tomar em relação a essa verdade. Mas uma vez feito, você vai dormir tranquilo, vai estar em paz com a sua consciência e vai ter feito a coisa certa. O diálogo é o meio mais prático e eficiente para resolver problemas conjugais de toda a natureza. Se os cônjuges não conversarem, como descobrirão as necessidades, os sentimentos e desejos um do outro. O diálogo deve acontecer na sala, na cozinha, na varanda, no quarto, em cada ambiente nós temos um assunto diferente para tratar. Geralmente, irmãos, acontece uma coisa com quem tem filhos, né? Geralmente, quando a gente ainda não tem filhos, a atenção é 100% um para o outro. Mas, infelizmente, quando vem os filhos, aí a gente canaliza toda a nossa atenção para aquela criança, para aquele filho. E a gente perde o contato, né? Muitas vezes visual, o contato do diálogo com o nosso cônjuge, né? Isso é um perigo terrível, né? Até porque a gente aprende que os filhos, por mais que a gente os ame, um dia eles vão embora, um dia eles vão se casar e vão embora. E o que vai ficar do nosso lado, o que vai prevalecer conosco, é a pessoa que a gente se casou. A gente conheceu a nossa esposa e vice-versa.
ainda antes de ter filhos. Então, quem veio primeiro foi a nossa esposa, foi o nosso esposo. Então, a eles a gente deve esse diálogo, a gente precisa abrir tempo, tempo de qualidade, né? Um tempo a sós, mesmo com filhos, arrume um jeito, né, de deixar esse filho ou num período da creche, ou com a avó, ou com alguém, ou uma situação em que essa criança consiga ficar um tempo e vocês têm um tempo de qualidade para vocês novamente. É sempre importante a gente investir nisso, porque senão aos pouquinhos a gente vai minando as forças do casamento, tá? Tópico de número 2, aprimorando o relacionamento conjugal. Você pode pensar na seguinte conclusão: meu cônjuge tem defeitos, mas as suas qualidades superam em muito os seus defeitos. Não troque o todo por partes. Quer focar em partes não edificantes, com certeza irá perder o todo. O que devemos fazer é procurar fortalecer as partes fracas e não deixar que as partes fortes sejam enfraquecidas. Conflitos entre marido e mulher vão acontecer, mas ambos não devem deixar se tornar uma coisa normal, nem rotineira. E a primeira coisa que a gente faz é renunciar. Tópico 2.1, aprender a renunciar. A nossa vida é marcada por renúncias. E o casamento, a essência do casamento é essa: eu não faço as minhas vontades, eu faço a vontade do outro. Eu estou renunciando às minhas vontades. A minha esposa, por outro lado, vai fazer da mesma forma. Então vai dar tudo certo. Agora, se só uma pessoa renuncia, abre mão, só uma pessoa abre a caixa de diálogos, com o tempo isso também vai cansando. Isso precisa ser recíproco, aprender a renunciar. Sempre que me dedico a uma coisa, preciso renunciar às outras. Às vezes preciso renunciar a uma coisa que eu gosto por causa das minhas convicções e dos meus princípios. Abrir mão de alguns desejos pessoais em benefício mútuo, abrir mão de posições radicais para ser flexível a pontos de vista diferentes, mas não pode um dos cônjuges recuar ou renunciar o tempo todo. Ter que ter consciência de ambas as partes para haver equilíbrio e harmonia, né? Já acabei de falar justamente sobre isso. Se o tempo todo só uma parte está cedendo, só uma parte está abrindo a caixa de diálogo, só uma parte está buscando aprimorar, só uma parte está renunciando, só uma parte está... Uma hora isso vai cansar, uma hora isso vai dar problema, porque a gente espera receber a recíproca também do outro lado, né? 2.2, aprender a suportar, tolerar as falhas, aturar as deficiências e aceitar os limites da pessoa amada. Todos têm limites físicos, intelectuais, laborais, sexuais, de paciência. Ninguém é perfeito, pleno, absoluto, todo mundo erra. Tolerar aquilo que é diferente dos seus usos, costumes e tradições. Respeitar a pessoa amada como ela é aceitar a sua personalidade. Esperar com paciência a maturidade do outro chegar. Ajudar a levar as cargas um do outro. Para tudo na vida precisa de tolerância. E aí a gente volta lá ao tópico anterior. A gente vai ter um pouquinho de paciência, a gente vai ter que ter um pouquinho de renúncia. Aí a gente vai ter que suportar por um tempo a pessoa, porque a gente sabe que a pessoa tá, por causa, para tentar me agradar, ela está tentando mudar. Esse é o princípio, irmão. Então, a outra pessoa, com esse pensamento, com esse entendimento, ela está tentando mudar, ela está tentando se ajustar, ela está tentando ser melhor. E nesse processo dela tentar ser melhor, dela melhorar, é o processo em que eu tenho que suportar. Porque ao mesmo tempo que eu estou suportando, eu também estou melhorando. E a outra pessoa tem que me suportar porque eu estou num processo de melhora. E essa recíproca ela tem que acontecer, porque às vezes eu tenho até um certo nível de paciência, estou suportando a outra pessoa, mas a outra pessoa não tem um pingo de paciência. E aí acaba que ela não vai esperar também eu passar por esse processo, né? Ela quer muito ser compreendida, quer muito que entendam ela. Você não me entende, você não compreende. Beleza, você quer ser entendido, você quer ser surpreendido, você quer ser suportado. Mas a recíproca, meu camarada, é sempre verdadeira, né, irmãos? A gente precisa sempre pensar assim, olha, do jeito que eu quero ser tratado,
eu tenho que tratar essa pessoa. E se a gente pensar o tempo todo assim, irmão, vai ser maravilhoso, né? A gente sempre vai estar se ajustando, se amoldando, se aperfeiçoando, né? 2.3, aprender a perdoar. Não imputar mais o erro, é não sentir mais a dor da ferida. Perdoar não é esquecimento, mas deixar o passado para trás e seguir em frente. Perdoar é conviver com o ofensor normalmente. Quer ter um coração perdoador, não joga mais na cara, não paga na mesma moeda, não dá o troco, não desenterrar defuntos. Esse negócio aqui é muito sério. A pessoa, às vezes, ela julga que perdoou, mas toda vez que acontece uma mínima discussão, ela traz aquele passado de volta. Então, não foi perdoado, tá? Apenas você está tentando, mas não foi perdoado. Eu te perdoei, mas toda vez que acontece uma discussão mínima, aí a gente traz aquele problema para o presente. Então, o passado não foi ajustado. Apenas a gente está se enganando. Perdão não é o que sai da boca para fora, mas o que fica demonstrado nas atitudes a partir de então. Nenhum relacionamento pode dar certo sem o perdão. Mas preste atenção, quem pede perdão demais é porque está errando demais. Esse é um problema, né? Perdoar é uma coisa necessária e bíblica, mas cuidado, voltar à confiança anterior demora um pouco, né? Principalmente, irmão, quando há quebra na parte da, nessa parte da confiança, né? Houve traição, houve um relacionamento extraconjugal, é muito difícil, porque quebrou a aliança, quebrou um princípio bíblico, houve mancha matrimonial, a mancha no leito, e irmão, para consertar isso é um problema. Aí a pessoa que fez, ela tem que estar disposta a passar por um processo da outra pessoa, para que a outra pessoa passe por esse processo de perdão, de cura interior. Isso é muito complexo, precisa de ajuda. Então, se você conhece alguém que passa por isso, ou se você já passou por isso, saiba que esse é um processo longo e demorado, e só com a graça de Deus para a gente poder vencer, né? Muita gente acredita que perdoou, convive na mesma casa, mas nunca mais é o mesmo, porque esse processo às vezes ele é tão longo que vai aparentar que nunca vai ter fim, né? Então tome cuidado antes de quebrar essa confiança, antes de você manchar o seu matrimônio, pense 1000 vezes, porque pode ser uma questão irreversível. É terrível isso, tá? Tópico 3, alcançando a maturidade conjugal. Alguns aspectos no relacionamento são importantíssimos, pois dizem respeito ao amadurecimento do casal ao interagir da melhor maneira possível, compartilhando conhecimento, conseguindo compreender o que é estar junto ao lado do outro, enfrentando as diferenças e circunstâncias da vida juntos, avançando na maturidade pelo desenvolvimento comportamental, emocional e mental. 3.1, relacionamento com uma mutualidade. Significa abranger mais de uma pessoa. Cada pessoa tem e continuará tendo a sua individualidade, mas o casamento não aceita o individualismo. O eu, o egoísmo e o egocentrismo ficaram para trás. O cada um por si não existe mais. O que era solitário agora é mútuo, o que era solteiro agora é casado, o que era individual agora é em conjunto. Quem não renuncia à vida de solteiro não serve para estar casado. No casamento não deve ter separação de bens, esse patrimônio é meu, esse patrimônio é seu, os bens são dos dois, porque permanecem casados. Na mutualidade, o que é meu é seu também. O que eu participo, você participa também. Onde eu estiver, você poderá estar também. Os meus amigos são teus amigos também. Depois de casados, ou são amigos dos dois, ou não pode ser amigo só de um, para não causar ciúmes. Eu coloco sempre o texto da revista, ele vem em forma de parágrafos, né? E às vezes um parágrafo grande só. Eu coloco em forma de pontos, porque aí você, professor, que for usar esse slide, você pode ler esse ponto ou colocar um aluno para ler. É uma dica que eu dou, né? Coloca um aluno para ler os pontos e você pode ir comentando, perguntar se alguém tem alguma dúvida, e aí vai passando para o próximo ponto, até passar por todos esses pontos aqui, tá? Então aqui são várias dicas, vários várias direcionamentos, né, digamos assim, e cada um deles precisa ser comentado ali,
buscar saber se as pessoas estão entendendo e às vezes alguém quer compartilhar dentro desses pontos uma experiência, por isso que é bom sempre a gente fazer um bom resumo da lição para sobrar tempo para os alunos participarem, não fale o tempo todo, irmão, igual eu estou falando aqui, como eu estou falando para uma câmera, você vai só me ouvir aí, mas numa sala de aula não é assim, você tem que parar a perguntar se os alunos estão entendendo, colocar um aluno para ler os tópicos para ele participar, sempre faça isso para chamar a atenção da turma, né? Às vezes tem alguém que tem um testemunho para contar que vai enriquecer esses tópicos aqui, falando sobre mutualidade, então a gente sempre precisa ter esse tempo extra na nossa lição, tá? 3.2, relacionamento com reciprocidade, significa dar e receber. Então, o que é reciprocidade? Aí o primeiro pontinho já está definindo. Dar e receber. Retribua todo o esforço ou o mesmo menor benefício recebido da pessoa amada. A gente precisa aprender, irmãos, a ser gratos por aquilo que fazem a nós. Às vezes a pessoa faz uma coisa, ela não espera que você o tempo todo fique agradecendo. Mas aqui e acolá, irmão, é bom fazer um elogio, né? A sua esposa limpou a casa toda, embora ela faz isso o tempo todo, mas quantas vezes você parou para fazer um elogio a isso? O seu esposo, por mais que ele demore a consertar uma tomada, ele foi lá e consertou a tomada, você elogiou ele, embora é a minha responsabilidade fazer esses reparos da casa, mas no dia que a gente faz, irmão, um elogio seria bem saudável, tá? A gente precisa pensar nisso. Recompense o ato mais simples que receber, dê valor no que a pessoa fez ou faz por você. O casamento é uma pista de mão dupla, mãos abertas e braços estendidos, ombros amigos um para o outro. Pague toda a benevolência. Tudo no casamento é bom se atender ambos os lados. Se é bom só para um lado, apague. Entenda que o prazer conjugal deve pertencer aos dois. É um exercício extremamente complexo, né? Mas é uma dádiva também, é um presente de Deus, um casamento. Fazer parte de uma família, ter uma esposa, um esposo, ter filhos, isso é um presente do céu. Mas também exige cuidado, né? A gente precisa saber cuidar desse presente. 3.3, relacionamento com cumplicidade. Significa parceria, confiança e apoio. Faça parte do projeto e do processo, seja coautor, os dois deverão assinar embaixo. Se errar, errou os dois juntos. Se acertar, acertaram os dois juntos. Ninguém ficará com peso de consciência ou levará a culpa sozinho do que deu errado. O planejamento de onde morar e de que tipo de casa os dois, o veículo a comprar e a sua cor é dos dois. Para onde viajar nas férias e o modo da viagem é dos dois, entre tantas outras coisas que devem ter parcerias. Eu entro em acordo com você, você entra em acordo comigo. Os meus segredos são os teus segredos, entre nós não existe segredos, né? Os tópicos estão muito bem assertivos, estão muito bem pontuados. A gente consegue ir falando aqui, pedindo aos alunos para ler e pedindo aos alunos também nessa lição para participarem com experiências, né, irmão? Muita gente pode querer levantar a mão para contar uma experiência de um caso de reciprocidade, de cumplicidade, de perdão, né, do amor, de todos os pontos que a gente trabalhou nessa lição, alguém pode querer participar. Então separe um tempo extra aí, pelo menos uns 20 minutos dentro do tempo que foi te dado para você ir gastando com os irmãos participando. Eu vejo que muitos professores, quando eles vão dar uma aula, eles ficam inquietos com o aluno fazendo um comentário. Por mais que o comentário, irmão, não agregou tanto, mas é importante para o aluno participar. Ele se sente bem, ele se sente importante participando da aula. Não ignore aquele comentário. Por mais que foi um comentário que não agregou tanto, que não trouxe tanto para agregar, que não trouxe tanto sentido, às vezes até fugiu um pouquinho do sentido, mas dê um sinal para ele, fala que é importante a sua participação, mais alguém quer participar, incentive sempre os alunos, irmãos, a participar, porque é assim que a gente constrói o conhecimento, tá? Aqui tem a revista, tem a nossa forma de dar a lição, mas também através da participação dos alunos, tá? E a conclusão vai dizer assim: com a atenção e o cultivo diário dos cônjuges acerca dos princípios e cuidados expostos na presente lição, o casamento será solidificado e estruturado adequadamente. Assim, o casal
poderá desfrutar de uma vida conjugal sadia, saudável e duradoura com a indispensável bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe e até a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir. Amém.